CBN Debate. Oferecimento DAP, diagnóstico avançado por imagem. Fone 3250-3000. Hoje, com Gabriela Brandalize. Olá, o CBN Debate começa agora. Um bom dia para você e hoje nós vamos falar de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo têm depressão e o Brasil é um dos países que mais registra casos da doença. Mas o que causa a depressão? De onde ela vem? De circunstâncias tristes da vida, de um psicológico fragilizado por eventos difíceis, da hereditariedade ou de desequilíbrios químicos do corpo? As mulheres são mais propensas a ter depressão? Ainda há dificuldades no diagnóstico? Essas são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder no CBN Debate de hoje. E nessa discussão aqui no estúdio da CBN é importante que você participe. Escreva contando a sua história, fazendo a sua pergunta e tirando a sua dúvida. Você pode falar com a gente por e-mail, o cbn@cbncuritiba.com.br ou pelo telefone 3218-5800. Você também pode mandar a sua mensagem pelo facebook.com/CBN Curitiba. Eu cumprimento agora os nossos convidados que vão participar aqui com a gente dessa discussão sobre a depressão. A Zaide Sá, psicóloga, professora universitária, doutora em educação e também consultora de empresas. Tudo bem, Zaide? Bom dia. Bom dia, Gabi. Agradeço pelo convite, estou muito feliz aqui com colegas que eu gosto demais, como a doutora Maria Vitória, que é meu suporte, né, no atendimento aos clientes. Sempre recorro a ela para complementar um diagnóstico, para me orientar no tratamento, nos casos mais difíceis. E temos aqui o doutor Alexandre, o nosso colega Fabiano. Então, são pessoas que vão somar com a minha vontade de contribuir, né, para conhecimento, reflexão sobre o tema, especialmente. Gostaria de, no decorrer, dar destaque para as diferenças entre tristeza e depressão. Ok, doutora Zaide Sá, psicóloga, professora universitária e doutora em educação, participando aqui do CBN Debate. Também cumprimento a doutora Maria Vitória Ceras, geriatra e especialista em qualidade de vida. Tudo bem, doutora Maria Vitória? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Gabi. Faço minhas palavras, doutora Zaide, uma admiração mútua de décadas. Doutor Alexandre, é um prazer estar aqui com o senhor hoje. Fabiano, como uma pessoa que sofre mesmo com uma questão depressiva. E é sempre uma alegria poder compartilhar com os pacientes, clientes, amigos e pessoas que não nos conhecem de um tema tão democrático como é a depressão. É verdade. Cumprimento também o Alexandre Leal Laux, que é psiquiatra da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Acho espaço muito importante para que a gente possa esclarecer para a população sobre os quadros depressivos, a diferença aí para a tristeza, tentar fazer uma coisa muito, muito boa aqui para que a gente consiga esclarecer aí para a população. É verdade. Também cumprimento o Fabiano, que é engenheiro eletrônico. Fabiano que sofreu bastante tempo, né, Fabiano, com a questão da depressão. Quanto tempo você teve, assim, durou o seu tratamento? Isso, bom dia, Gabi, bom dia a todos. Não tenho nenhum conhecimento acadêmico, mas posso dizer que tive um conhecimento e tenho conhecimento da prática. Né? Tive a doença durante o ano de 2011 e foram alguns meses ali de muita luta, de muito sofrimento. Graças a Deus tudo passou. Né? E hoje a gente tem só as lembranças, as marcas, mas o suficiente para compartilhar, né, com os amigos e colegas e quem sabe passar um pouco daquilo que foi vivido, né? E quem sabe ajudando com um pouco da experiência daquilo que aconteceu comigo. É verdade. Bom, eu convido você, então, a participar, você ouvinte, relembrando, então, como que você pode escrever aqui pra gente. O e-mail é o cbn@cbncuritiba.com.br, o telefone é o 3218-5800, você pode participar por telefone também e mandar a sua mensagem pelo facebook.com/cbncuritiba. Edward Hagen, que é psicólogo da Washington State University, integrante da corrente de pesquisa que tenta mostrar que a depressão não é apenas uma disfunção qualquer, comparou numa reportagem da revista Galileu a depressão com uma greve geral. Por que os trabalhadores entram em greve? Porque não estão satisfeitos. Acontece o mesmo com a mente. Trata-se de um ultimato, um pedido de socorro para que mudemos o que está nos prejudicando.
Foi o que aconteceu com você, Fabiano? Talvez sim, eu acredito que sim. No meu caso, bem claro, né, depois de um ano de tratamento, a gente chegou a um diagnóstico com ajuda profissional, né, tanto do psiquiatra como de uma psicóloga. Eu fiz terapia e fiz um tratamento médico. E a conclusão é que realmente tinha alguma coisa errada, né, talvez com com o meu cérebro, com a minha alma, tendo estado em greve, né, como essa conclusão desse estudioso. O meu caso foi muito prático, olhando dos dias de hoje, né? Em 2010, eu resolvi encarar um regime e fui um pouco radical, né? Então, eu estava pesando 126 quilos e comecei a fazer uma dieta e falei, não vou fazer uma cirurgia bariátrica e vou fechar a boca, né? Simples assim. E em 8 meses, lá se foram 40 quilos. Né? 40 quilos em 8 meses. 40 quilos em 8 meses, você simplesmente fazendo uma dieta um pouco mais restrita, né? Deixando de comer, literalmente. Né? E você priorizando só aquilo que tinha baixa caloria, né? Buscando a perda de peso para ter uma qualidade de vida. Né? Por uma questão de saúde. Então eu lembro que minha esposa tinha pego no meu pé e falou, não, você precisa emagrecer, tá com pressão alta e a qualidade de vida, assim, você vai morrer logo e tal. Eu falei, não, agora vamos viver uma vida saudável e aí vamos emagrecer. E durante o ano de 2010, eu lembro que foi umas viagens de férias, eu falei, aqui vai ser minha despedida. Aí eu comi horrores, foi uma beleza. E depois disso, eu comecei aquele regime e de lá para cá foi bem intenso. O que aconteceu? De março até dezembro, nesses 8, 9 meses ali, foi uma perda de peso excessivo. E chegou no final desse período, as coisas estavam meio diferentes. O Fabiano estava meio esquisito. Novos hábitos, agora ele podia correr, né, 40 quilos a menos. Eram algumas coisas... então eu desenvolvi novas habilidades, então conseguia... estava muito preocupado comigo mesmo, com o corpo, com essa questão do esporte, que eu sempre fui uma catástrofe, e agora estava ali correndo, estava ali fazendo natação e tudo mais. Só que com isso, parece que muita coisa começou a ficar em branco e preto, ficou cinza. E eu lembro que teve um carnaval de 2011, que foi quando tudo aconteceu, quando foi um ponto para mim muito claro que eu precisava de ajuda, quando tive uma crise de estresse, onde eu cheguei a ter como se fosse um apagão depois de uma aula de natação. Eu bati o carro e aí veio uma crise de choro, uma desestabilidade emocional, e ali eu falei, não, preciso de alguma coisa. Será que sei lá, a glicemia que mudou? Será que houve alguma disfunção hormonal, metabólica, sei lá? E aí fui procurar ajuda e, na verdade, tinha algumas coisas que podiam estar fazendo sentido, mas tudo estava caminhando e caminhou para um diagnóstico de depressão. Interessante que naquele momento a gente tinha uma realidade, era um quadro depressivo, né? E ali começou um tratamento. E a minha primeira dificuldade, Gabi, foi vencer o meu preconceito, porque é muito interessante. Eu e toda a minha história que eu construí, né, tinha dentro de mim, que depressão era muito simples resolver. Você vai, pega o seu cachorrinho, vai no parque, né, dá uma volta no parque e tá tudo bem. Né? Ou vai no shopping, pega lá seus 20, 30, 50 reais, né, 70, 100, se você quiser resolver mesmo o problema, né? E tá tudo resolvido e pronto, né? Ou senão você tem que fazer terapia, né? Na verdade, terapia cheia de louça para lavar, e aí você tá tudo resolvido também. Então, e eu tinha um preconceito muito forte com o assunto, né? E aí, como diz o velho ditado, quem gosta de ir para cima, né? Cai na testa. E aí eu quebrei o meu próprio preconceito e falei assim, não, isso está acontecendo comigo e eu preciso, né, de ajuda. E aí foi quando eu iniciei meu tratamento, né, médico, né, terapêutico, e aí começou todo um desenrolar, né, de meses, né, que foi durante o ano de 2011, até realmente a cura definitiva dos dois lados, físico, emocional e tudo mais, e tudo voltar aos eixos
e hoje viver ser uma história do passado, né? E aí teve todas as outras etapas aí, antes, durante e depois, que a gente pode estar compartilhando no decorrer do programa. Queria então ouvir dos convidados sobre isso. É uma espécie de greve, doutora Maria Vitória? É um pedido de socorro do corpo, do organismo, da alma? O que é a depressão? Os colegas aqui bem sabem que é um pedido do corpo e também um pedido da alma. As depressões, elas podem ser divididas, o doutor Alexandre vai colocar como psiquiatra isso muito bem, divididas para que nós médicos e terapeutas possamos, de alguma forma, coibir as doenças que poderiam coexistentemente existir e podermos catalogar uma patologia. Mas, sem dúvida alguma, ela é uma doença de hoje, não é uma doença de sempre, mas ela é uma doença leprosa. É uma doença como na época cristã, em que eram jogados as pessoas que ali tinham o diagnóstico de lepra aos montes, ou seja, nos montes e aos montes também, porque elas em si tinham doenças da alma que poderiam, de alguma forma, contaminar as aldeias. O que o nosso querido colaborador hoje colocou aqui no ar é que a principal questão que se impõe é a questão preconceituosa. Quando você vê um paciente enfermo e você vai afastá-lo de um trabalho, ele te pede, doutora, pode pôr outra coisa? Pode pôr colite, pode pôr doença pulmonar. Porque se a senhora puser depressão, pode ser que eu perca meu trabalho e eu tenho filhos para sustentar. Quando é que um paciente vence o preconceito? O paciente pede para que você simplesmente o ajude quando ele está se afogando em sintoma. Quando o paciente está se afogando em sintoma, se você disser que ele tem AIDS, ele vai aceitar, doutora, me dê o coquetel. Quando o paciente está se afogando em sintoma, doutora, me interne e me opere, embora ele tenha medo de cirurgia. Quando ele está se afogando em sintoma, doutora, por favor, corte o que a senhora tiver que me cortar de comida, eu como diabético vou lhe obedecer. O que eu vi nesses quase 40 anos de profissão é que as pessoas só aceitam vencer um preconceito e se tornam pessoas abertas, vêm ao ar, colocam suas questões quando elas estão se afogando em sintoma. Quando elas não se afogam em sintoma, elas lutam contra isso. É muito comum você ver exuberantes depressões, que nem todo mundo é uma pessoa que tenha em branco e preto a vida, que perca seu sentido, ao contrário, tem muitas pessoas, a doutora Saíde sabe, o doutor Alexandre também, pessoas que vêm numa questão de hiperlaboral, uma questão de muito trabalho, pessoas intensas, pessoas líderes, que são grandes deprimidos. E essas pessoas não se aceitam como deprimidos. As pessoas imaginam que isso é construção de um sucesso. Sim, muitas vezes, essa forma exuberante de depressão familiar, em muitas questões, eu sempre digo que o abacateiro dá abacate, e não vai mudar isso, não vai dar mimosa nunca. Então, essas pessoas que são líderes, elas têm uma dualidade. Elas conseguem ser extremamente impactantes. As empresas querem pessoas com esse tipo de perfil, mas são grandes doentes mentais. São pessoas que não dão conta da vida além do personagem. Se colocam como personagem, eu sou diretora, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou tudo aquilo, mas eu não estou vivo, porque quando eu tiro a roupagem da Mulher Maravilha ou quando eu tiro a roupagem do Batman, eu não sei o que fazer da minha vida. Meu final de semana é ir à empresa de novo, é olhar como é que eu estou. Isso é uma forma muito grande de depressão hoje, porque a vida, Gabi, hoje nos leva a um sistema ocupacional neurológico que os neurologistas estão a estudar, especialmente em Oxford, tem um centro somente de neuroistoquímica, que você demonstra que o nosso cérebro ele está num novo impactante modelo de pensamento. Então as pessoas levantam atrasadas, mas não atrasadas enquanto ao horário. Elas têm a impressão que todo mundo está fazendo tudo, elas não estão. Isso não é verdade, isso é um mal coletivo. E o nosso cérebro ainda não está pronto para esse impacto. Por isso, os neuroadrenocórtico-tróficos hormônios, eles passam a funcionar de uma maneira muito nova, eles mesmos não se entendem assim. A neurofisiologia, ela está hoje diferente. E a diferença que eu considero importante dizer no ar é que quando você vai a um posto de gasolina e você para o carro, vem um tiozão e diz assim, ô dona, é gasolina premium, é gasolina aditivada, é gasolina comum ou vai um álcool? E você diz o que é? A diferença nossa, como médicos terapeutas, é que quando um paciente vem,
ao nosso consultório, eu coloco sempre a eles assim, aqui é um posto de gasolina. A única diferença é que a sua frentista sabe qual é o combustível que vai dar. Porque, naturalmente, nós estamos repondo hormônios neurológicos. Todos os antidepressivos... Na dosagem certa. Isso, Zaide. Todos os antidepressivos, eles não são antidepressivos, é uma palavra pequena. Eles são hormônios neurológicos que as pessoas ditas normais, isso podemos ver em outro momento, não existe pessoa normal, existe pessoa comum, né? Todos nós temos nossa loucura, né? O Freud disse que fechariam os nossos asilos, porque o grande asilo era a família. Bom, estamos aí, né? Então, eu penso que nós estamos aí repondo, como frentistas, hormônios que as pessoas comuns têm. Então, o que você viveu em um determinado momento foi a queda de alguns hormônios que a psicoterapia te mostrou como você poderia aí conviver com essa nova realidade de ser um homem atlético, e em outros movimentos é necessário que se faça uma coparticipação em você poder ajudá-los com reposição hormonal. Por quanto tempo? Casos variados. Se é toda a vida, casos variados. Se a depressão é endógena, é de um jeito. Se a depressão é familiar, é de outro. Estamos aqui hoje para discutir isso no debate. Zaide? Muito bem. É fantástico, né? Por isso que eu gosto muito de conversar com a doutora Maria Vitória, porque ela traz essa visão ampla do ser humano, né? Não é uma visão mecanicista. Ela coloca, por exemplo, uma questão importante do personagem, que podemos chamar de papel social, e todos sabemos e vivemos, se não cuidarmos, vivemos patologicamente, o excesso no papel profissional, né? Então, nós vivemos pela empresa, para o profissional, nos vemos como profissional, o profissional descansando em casa. Não nos vemos como mãe, como pai, como irmão, esposa, marido, né? Nós somos um profissional, um guerreiro em descanso. Então, em casa, não posso fazer muita coisa, porque a minha função na vida eu faço na empresa. Quando eu chego em casa, eu quero descansar, né? E aí começa a construir uma desordem nas relações familiares, que é um dos fatores que contribuem muito para a manifestação das patologias, dentre elas a depressão, né? Porque nós somos seres relacionais, nós não somos feitos para viver sozinhos, isolados. Há inúmeras pesquisas científicas ao longo da história que mostram que quando isolados, adoecemos. Nós nos fazemos através das relações. Então, veja que interessante aplicar essa concepção na análise do nosso tema da depressão. Se eu estou diminuindo a minha rede relacional, eu estou favorecendo a instituição ou o aparecimento ou agravamento dos meus aspectos patológicos. Como disse a doutora Maria Vitória, nós somos comuns, não normais, né? E eu não sei o quanto eu sou comum dentro do normal e o quanto há de comum em mim dentro do campo patológico. Uma das formas de se lidar com a depressão é melhorar a quantidade e a qualidade das relações sociais. Então, não posso ser um personagem a serviço do sistema, seja o sistema que for, né? Eu tenho que me construir nas relações e ajudo o outro a se construir na relação comigo. Esta é a única forma de crescer. A dieta é bom, a medicação necessária, né? Estudo é necessário, trabalhar é necessário, mas tudo para um foco, que está meio errado, vem errado. O foco correto é a qualidade nas relações entre as pessoas. E aí, aquela frase que eu gosto sempre de dizer, que não adianta querer melhorar as relações fora do muro da família, apenas. O Ziraldo dizia, né? Amar o próximo é moleza. O duro é amar o cara que está do teu lado, né?
Mas é amando o cara que está do teu lado que você qualifica as relações. Melhora você, melhora o outro, melhora o clima familiar. Onde, aliás, eu acho que é um aspecto importante que poderíamos, no decorrer, considerar é a questão da qualidade da vida na família e a depressão infantil, por exemplo. Vamos falar sobre isso, sim. E a derivada dos jovens na busca de um suporte, que infelizmente tem sido muito no campo da química ilícita, né? Então, que também traz consigo componentes depressivos, tanto na ida, na busca, no uso, como no pós-uso, né? A depressão pós-uso, porque altera totalmente toda a estrutura. E para finalizar essa parte, algo importante a dizer, que na psicoterapia, pelo menos no psicodrama, considera-se o indivíduo como um ser composto, né, conceitualmente falando, porque é até difícil explicar, de dimensão orgânica, psíquica, relacional e espiritual. Enquanto o ser humano não se assume como tal e não se cuida como tal, não se trata e se desenvolve como tal, ele não estará inteiro. E essa falta de inteireza tem algo a ver com ou a etiologia ou com sinais e sintomas da depressão. É isso. Doutor Alexandre, obrigada, Zaide. Bom, a primeira parte que eu queria falar é em relação a essa questão do preconceito. Eu sempre gosto de fazer comparação com as outras áreas da medicina, né? Até foi dado alguns exemplos de umas outras doenças, é que as outras doenças elas são um pouquinho mais objetivas, né? Então, por exemplo, se eu quebrar a perna, eu tirar um raio-x, vai aparecer que a perna está quebrada. Então, isso é mais aceitável pela pessoa que está apresentando esse quadro. Já nos quadros de transtorno mental, entre eles a depressão, a pessoa tem um pouquinho de dificuldade em aceitar esse diagnóstico, porque não existe um exame que demonstre, falar, você está com depressão. O diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Então ele vai pela história clínica que se passa. Então as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em aceitar muitas vezes. O outro ponto é que essa dificuldade em aceitar, ela vem muito relacionada à visão que as pessoas têm em relação a isso. Ter depressão, ela entende como uma situação de fragilidade, de inferioridade, de ser fraco. Então, muitas vezes, ela não gosta realmente de que as pessoas saibam que ela tem isso aí, né? Mas isso precisa ser entendido como uma doença que precisa ser tratada. E, aliás, o termo certo não é chamar de doença, né? Geralmente, a gente chama de doença quando a gente tem todo o conhecimento do mecanismo da doença, da depressão, digamos, né? Então, a gente não pode chamá-la de doença, porque a gente não conhece todos esses caminhos. A gente tem suposições por transtorno depressivo. Então, a gente tem que chamar isso de transtorno, porque a gente não conhece toda a fisiopatologia da evolução no quadro. A gente não sabe, ao certo, ainda toda a etiologia. A gente não tem o conhecimento ainda sobre o funcionamento. A gente sabe que os medicamentos funcionam, né? Mas tem muitos medicamentos que a gente usa que a gente até não tem conhecimento total de como eles funcionam, só que eles trazem resultado positivo, né? Então, são duas situações importantes. E a outra situação do preconceito, ela se vê muito da visão distorcida vindo da sociedade mesmo. A gente teve um exemplo agora na novela das 8 até, né? Que até a Associação Brasileira de Psiquiatria até foi contra, porque demonstrou de uma maneira um pouco errada o funcionamento, né? Doutor Alexandre, vou interromper o senhor um minutinho para o repórter CBN. CBN Debate. CBN Debate. Hoje, com Gabriela Brandalize. Hoje o CBN Debate está falando sobre depressão. Você pode participar contando a sua história, fazendo a sua pergunta ou tirando a sua dúvida com os nossos convidados que estão aqui no estúdio pelo e-mail cbn@cbncuritiba.com.br, pelo telefone 3218-5800 ou pelo facebook.com/cbncuritiba.
Estão conosco aqui no estúdio a Azaide Sá, que é psicóloga, professora universitária, doutora em educação e consultora de empresas, o Alexandre Leal Laux, que é psiquiatra da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, o Fabiano, que é engenheiro eletrônico e está aqui no estúdio para contar a sua experiência. Ele teve depressão, lutou com essa doença em 2011. E também a doutora Maria Vitória Ceras, que é geriatra especialista em qualidade de vida. Antes da gente ir para o repórter CBN, doutor Alexandre, o senhor estava falando sobre o preconceito que as pessoas têm em aceitar a doença. Isso, eu estava comentando sobre o preconceito, porque já é difícil a pessoa aceitar o diagnóstico, como eu estava falando anteriormente. Porque pelo menos o transtorno depressivo, muitas vezes o diagnóstico é clínico, não baseado em exames, né? E a pessoa, ela tem essa sensação de inferioridade, ela não gosta de assumir que ela está tendo esse quadro. Além disso, a gente tem aí uma visão um pouco distorcida da sociedade. E a mídia, por exemplo, tem um papel importante nisso. E recentemente, até numa novela das 8, né, foi se passado um pouco do tratamento, da abordagem da psiquiatria, até da psicologia, de uma maneira completamente errônea. Que gerou até uma certa revolta da Associação Brasileira de Psiquiatria, que emitiu até uma carta para a rede, né, que produz a novela. Então, e porque isso influencia muito as pessoas elas ficam receosas em procurar tratamento por causa disso. Porém, sem tratamento adequado, o quadro ele gera um impacto muito grande na vida da pessoa. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho na forma como a gente vai passar para a sociedade um pouco. Querendo ou não, a depressão, eu falei que a gente não pode chamar de doença, transtorno, porque a gente não conhece toda a fisiopatologia, né? Mas ela é um problema que ela tem que ser tratada, assim como qualquer outro problema de saúde. Né? Zaide? Eu estava observando na fala do doutor Alexandre a questão do preconceito quanto ao diagnóstico, aliás, a qualquer diagnóstico que envolva a personalidade, vamos dizer assim, né? Eu penso, talvez de maneira equivocada, não sei, que aceitamos melhor um diagnóstico que refere ao orgânico. Eu estou com uma luxação. Eu tenho uma gastrite. E até observa-se uma tendência, às vezes, ao ganho psicológico em cima do diagnóstico relativo ao orgânico. Né? Nossa, eu tenho uma mialgia, sabe? Parece que ela cresce, assim, uma busca de atenção para si. Isso não é agora momento de discutir. Mas, voltando à questão do preconceito quanto à doença, me lembrei, né, da frequência com que vemos o preconceito quanto à expressão afetiva. Nós estamos muito chamados e muito voltados à manifestação do intelecto. O quanto eu sei, o quanto eu falo bem, o quanto eu calculo com rapidez, né? O quanto eu faço, produzo, mas eu não tenho a prática, nem aceito muito bem o quanto eu amo, o quanto eu sinto saudade, né? O quanto eu preciso de você, o quanto é bom estar com você, né? O quanto que raiva que eu estou de você. Vamos acertar isso, né? Então, nós temos um preconceito das doenças, dos transtornos mentais e também associado ao preconceito da vida afetiva. Né? É feio uma pessoa manifestar o seu amor para outra. Né? Interessante que no meu tempo, eu já tenho bastante idade, no meu tempo de juventude, a gente ouvia dos pais assim, não fala que você gosta dele, porque ele vai achar que você é uma moça fácil e não vai querer casar com você. E a gente queria casar. Então a gente fazia tipo, né? Tipo difícil, tipo recatada, tipo não te amo, né? Mas louca para casar. Tipo não ligo. Tipo não ligo e louca para casar e louca de amor pela pessoa, né? Mas era pecado, era feio, era vulgar. E hoje, com uma outra roupagem, ainda não parece não ser adequado falar dos próprios sentimentos. Então, eu pergunto, quando vamos atingir a inteireza, né, de assumir todas as nossas dimensões, né, cuidar do corpo, do psiquismo, cuidar / viver das relações e da espiritualidade. Este é o ser humano, goste ou não.
né? E se assim somos, é assim que temos que cuidar. Ou seria o exemplo contrário, como ir numa academia e malhar só da cintura para cima ou da cintura para baixo. Não vai dar um bom resultado, ao contrário. Vai começar a construir alguma patologia, alguma doença. Né? Então, eu penso que para lidar com a depressão, com esse estado tão difícil perante a vida, é necessário que a gente se aceite como é, né? E com a beleza de cada um, com a natureza de cada um, com os dons de cada um. Nós precisamos parar de fazer padrões, sabe? Cor de cabelo, peso, tipo de profissão, bairro onde mora. Isso é tão antiga, do tempo do Brasil colônia. Gente, não dá mais para viver assim, sabe? Valorize-se, goste do que você é, do que você fez, seja o que for, e não compare aos demais. Não compare. Aprenda com os demais, mas não se compare. Okay? Isso ajuda muito na qualidade de vida, né, que é uma das especialidades da doutora Maria Vitória, e a qualidade de vida que o Fabiano foi buscar, qualidade de vida que o doutor Alexandre ajuda a promover junto aos seus clientes, e é o que a gente busca. É verdade. Fabiano pediu a vez, depois a doutora Maria Vitória. Para mim é bem claro, porque até a gente estava comentando no intervalo com a doutora aqui. É interessante que para quem passa por um caso desse, o olho começa a ficar um pouco mais clínico, né? Embora leigo, as pessoas que estão em volta, né, certo, no dia a dia, no trabalho, os amigos, enfim, você acaba percebendo alguns tipos de sintoma e ajudando até, incentivando a procurar, né, ajuda ou a refletir sobre o tema, a criar, a quebrar essa história do preconceito, né, que, como a gente comentou desde o primeiro bloco, eu acredito que seja ainda um grande problema, e a gente tem falado sobre isso. Sobre essas questões até das doenças físicas, né, eu me deparei recentemente com uma situação, mesmo de trabalho, onde uma pessoa, né, veio conversar e falou assim: não, eu estou com uma situação assim, uma dor de estômago, dor no pé, dor nas costas, pressão alta, dor de cabeça, e eu estou mal de saúde. E você já bate o olho e já fala assim: não, pera aí, dor de cabeça, dor no pé, dor de estômago, todo mundo tem, né, e nem por isso você precisa estar dessa forma. Não, mas eu estou com problema de saúde mesmo. Eu falei assim: pô, será que você não está passando algum problema? Como é que está a tua casa? Como é que estão tuas coisas? Como é que você está? Estou mais ou menos. Não, mas eu vou procurar um médico, fazer o exame disso, o exame daquilo. E não deu outra, né? Em uma semana ele teve uma situação mais familiar, um pouco mais grave, passou por uma desestruturação, e aí sim foi procurar uma ajuda mais profissional, um psiquiatra, um psicólogo, né, para colocar as coisas em ordem. E aí acabou um pouco desse preconceito. Mas aí vem essa questão. Em outro ponto que eu gostaria de comentar, né, como a doutora tinha colocado anteriormente, essa questão da plenitude, né, da integridade. Então não adianta estar no personagem, né, no papel do profissional, né? Então a gente está no dia a dia aí no mercado de trabalho. Realmente, doutora, é extremamente comum você, com o mercado, né, que existe hoje, né, com a maneira com que você encontra, seja aqui nas grandes cidades, o ritmo que tem, não só aqui no Brasil, mas fora, acordar às 5 horas da manhã e dormir às 1 hora da manhã, e achando que dorme 4 horas por dia, e pensando no trabalho, achando que isso é natural, né, porque você precisa estar focado no teu profissionalismo, né, e a gente se depara com isso, né, e o foco das pessoas acaba sendo esse, e ali é uma grande forma de fuga, né, se escondendo atrás dos problemas que não estão bem resolvidos. E é interessante que, quando eu lembro da minha história, naquele período, quando eu tinha comentado que tudo estava branco e preto, que muitas coisas estavam descoloridas, né, eram muitas coisas mesmas. Então eu queria fugir do convívio social, eu queria a questão familiar, ela estava sem sal. Então eu tenho 2 filhos lindos, eu tenho uma esposa linda, né, tava tudo, não tenho do que reclamar. Tenho amigos maravilhosos, mas estava tudo sem sal. Então estava tudo branco e preto, mas o meu trabalho estava muito bem. Então não tinha, né, estava produzindo como nunca. Inclusive meus amigos no meu trabalho comentaram inclusive com a minha esposa: nossa, Fabiano está pegando muito pesado.
né? Tá viajando demais, tá fazendo muita coisa, não tá para tanto. Eu falei, não, tá, estamos numa época que precisamos avançar. E porque Plenamente justificado. E porque na verdade era o que se buscava quase uma fuga para passar o tempo, porque o resto não tinha muita graça, né? Aquela coisa do branco e preto. E então, mais do que nunca, isso são faróis aí que se acendem para a gente ter, né, pontos de alerta ali, tá buscando esse tipo de atenção, né, em relação a isso, porque sem dúvida nenhuma a gente precisa ser um bom profissional, né, a gente precisa ser um bom pai, um bom marido, né, um bom amigo, né, um bom papel na sociedade, né, e tá realizado, né, tá sendo bem satisfeito, né, em todas essas outras áreas, como cristão, como esportista, como, enfim, como um papel social, como aquilo que cada um busca ser. Né? Doutora Maria Vitória? A busca de uma resolução para uma paciente que vem com depressão é uma busca dolorosa, porque, de alguma forma, os profissionais são variados, as escolas são variadas, a qualidade profissional também é bastante variada e, muitas vezes, o paciente se torna refém dessa busca. Quando fazemos um diagnóstico na minha clínica de depressão, uma das colocações que eu acho que deveriam ser ditas sempre a um paciente é o quanto ele gosta de si. Tem uma frase da Clarice Lispector, que embora é uma mulher muito forte, muito dura, uma frase maravilhosa. E ela diz o seguinte: eu uso muito isso em pacientes que têm uma escuta melhor, porque na depressão a escuta é péssima, a escuta é o sintoma, né? Mas enfim, quando existe um canal, quando sentimos muito a falta de alguém ao ponto de termos dor física, é hora de tirarmos essa pessoa dos sonhos e correr para abraçá-la. Então, essa frase eu uso dizendo o quanto é que você tem saudades de você mesma. E as pessoas, muitas ocasiões, isso faz um canal de comunicação maravilhoso. Elas não sabem que têm saudades delas. O Fabiano, que foi paciente psiquiátrico, sabe que ele não tinha saudades dele. Porque como ele era um personagem, ele era um Marvel, ele era o Homem-Aranha, ele era qualquer coisa, meu Deus, ele era um ídolo na empresa. Então, o personagem estava cobrindo essa ausência de quem sou eu. É preciso que entendamos que quando nós nascemos, aquilo que nós não temos lembrança é aquilo que ficou. O Freud foi maravilhoso ao dizer que o que se apreende com 2 S, para quem nos ouve, na primeira infância é o que vai fazer nosso comportamento. São os véus. Se uma mãe me diz, levante, Maria Vitória, vá para o colégio, a aula começa às 7, mas mamãe, são 6h30. Vá para o colégio, você tem que chegar mais cedo. É muito provável que essa atitude de uma mãe dê a esta Maria Vitória pequenininha a ideia de que nunca ela deve se atrasar. E a mãe apenas a colocou naquele movimento. O véu da mãe foi bom, vá para a aula. O véu da filha jamais poderia chegar atrasada. Se transforma, então, a menina na Mulher Maravilha, na personagem Não Posso Atrasar. Como nós estamos num mundo em que é necessário que saibamos que para cada cargo, que para cada emprego, que para cada colocação, que para cada atitude de sobrevivência financeira, é necessário que as pessoas tenham e sejam ardis no que fazem, aqueles que tinham lá atrás este tipo de memória inconsciente vão se tornar grandes personagens e a depressão vem. Nós temos uma linha comportamental que é uma linha, para quem nos ouve, horizontal. Nosso cérebro ele é democrático, ele não é como um advogado. E eu sou mãe de 2 advogadas, mas eu quero dizer aqui no ar que o advogado julga, pré-julga, coloca, nos ajuda. Bom, é aquelas coisas que o advogado faz. Nós, médicos, apenas temos uma escuta. Nós somos, graças a Deus, extremamente soltos nos preconceitos. Então, na depressão, o que foge dessa linha horizontal, para quem nos ouve, um ganho. O filho passa no vestibular, o pai vai fazer um churrasco, pum, tem um infarto, tem uma doença do pânico. Mas, meu Deus, foi o filho que passou? Mas sim, e a angústia, e a soltura do cortisol, e o medo, e o investimento no cursinho financeiro, pá, quadro depressivo.
Bom, nos ganhos também podemos ter extremamente movimentos de depressão e de descargas de adrenocorticotrófico hormônios e adoecermos. Nas perdas, morre alguém, perdemos um trabalho, um amigo nos trai, o marido arruma outra. Bom, às vezes é uma bênção, mas às vezes é uma desgraça, né? Bom, dependendo da outra, né? Mas enfim, para quem nos ouve, cada um sabe o tamanho do marido que tem. Mas eu quero colocar aqui que é uma coisa difícil. As perdas nos trazem movimentos também de alterações de cortisol. E não esqueçamos, doutora Saída, minha grande amiga, doutor Alexandre, você, Fabiano, saibamos nós que nós somos átomos, que nós somos orgânicos, que nós temos alma, que nós temos espírito, que nós temos desejos. Isso é do etéreo, que é tão importante quanto a questão orgânica. Mas nós temos que aceitar que nessa vida orgânica, todos os embates que saem da rotina para o nosso corpo dá na mesma. Então, ganharmos na loto, nada impede que surtemos, que matemos nosso marido, que saímos fazendo sandices, da mesma forma como no banco devermos R$1.000 e pagarmos no líquido consignado que tem agora e fique 20 vezes comendo R$100 por mês. Da mesma forma, igualmente aquele que está endividado como aquele que ganhou muito, é democraticamente um candidato ao primeiro lugar da depressão. Um consultório médico é um lugar, é uma afronta à normalidade. Quando às vezes escuto, mas a senhora passa uma vida dentro de um quadradinho, eu digo, mas o mundo vai no quadradinho. Estou viajando diariamente nesse quadradinho, porque a doença mental, quero colocar aqui no ar, é hoje uma das minhas maiores preocupações, visto o fato que ela está aberrantemente vindo com uma força hercúlea, com uma força titânica, e está sendo muitas vezes postergada, diminuída, preconceituosamente tratada. Em alguns momentos, temos hoje os PETs, temos hoje os band-aids, com todo respeito ao band-aid, mas temos hoje os calmantes. E em muitos movimentos é mais fácil fidelizar um paciente com tranquilizantes, não tratando ninguém, do que deixar esse paciente na sua exuberância da patologia, ensinar a ele o que ele está vivendo para que ele saia de vez. E esse cerne fica decidido. Doutor Alexandre, isso acontece com pessoas de todas as idades? Pelo que o senhor vê em consultório? Eu tenho pouco contato com a parte infantil, mas aí, final da adolescência, se você for ver no teu consultório, nos outros locais que eu trabalho, todas as idades aparecem em quadro, né? A gente tem desde 16, 18 anos até pessoas com 80 anos no consultório. Esses dias eu cheguei uma paciente lá com quase 90 anos. Aí, então a faixa etária aí da população que procura por ter sintomas desse quadro é muito grande, né? Não é restrito a uma determinada idade, não. E o que vem antes, a angústia ou as mudanças químicas no corpo, quando se trata de depressão? Então, como eu tinha dito anteriormente, por isso que a gente chama de transtorno, porque a gente não sabe ao certo ainda como as coisas funcionam. A gente tem algumas hipóteses de que a gente tem predisposição genética para isso, que a gente tem fatores ambientais envolvidos nisso, né? E que isso leva a alterações da parte biológica, então, que a gente está falando aí das monaminas, dos neurotransmissores, né? Só que voltando aí um pouquinho no que vocês estavam comentando, talvez uma situação muito importante, eu acho importante passar isso para o paciente quando você vai fazer o atendimento. O ser humano, ele tende sempre a justificar o que ele está tendo no meio externo, né? Eu estou assim porque algo aconteceu, eu estou assim porque algo... A minha pergunta é assim, se todos que passaram pela mesma situação dele estão como eles estão, né? Então, na verdade, o que diferencia um pouco é a forma como as pessoas lidam com esses eventos, né? Essa talvez seja a grande diferença, porque senão você vai começar a fazer um tratamento, talvez não vá mudar a intervenção farmacológica em si, mas muita intervenção psicoterápica. A pessoa ela vai começar a justificar tudo o que está acontecendo no meio externo dela, ela vai colocar como essa situação externa não passivo de solução, né, de resolução, então ela vai ficar sempre mantendo aquela queixa. Então é importante para a pessoa ela saber que
muito pode melhorar da forma como ela lida com aquela situação, né? Vou dar um exemplo aí. Todo mundo que talvez que passou por um acidente e perdeu a perna e está depressivo? Não. A gente vê pessoas muito bem, né? E a gente vê pessoas que estão muito mal, né? Então talvez isso seja importante aí passar para a pessoa que vai buscar o teu atendimento. Né? Ainda em relação lá, voltando um pouquinho à questão do preconceito, talvez um outro ponto que eu levantaria, e isso é para nós, né? Talvez o Fabiano, quando foi procurar atendimento, deve ter percebido. Muito desse preconceito que o paciente tem, ele se dissolve na primeira avaliação. Quando ele entra no teu consultório e ele vê que não era nada daquilo que ele imaginava, né? Quando você realmente tem a paciência de estar explicando para ele como que funciona, qual que é o objetivo do tratamento, né? Em relação até a parte das medicações. Hoje as medicações que a gente usa na psiquiatria, elas são um nível de segurança muito grande, mas muito grande. Né? O índice terapêutico, que é a diferença entre a dose que tem algum efeito deletério aí, ou letal, e a dose que faz o efeito terapêutico, ela é muito distante. Tanto se você pegar uma caixa de paracetamol e tomar, você tem chance de morrer de uma hepatite fulminante. Se pegar uma caixa de antidepressivo dos mais recentes, você talvez vai ter uma que a gente chama de uma síndrome serotoninérgica, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma náusea e uma diarreia. Então o nível de segurança é muito grande. Então, outro ponto que as pessoas chegam e falam, eu vim aqui, mas eu não quero ficar dependente de remédio. Bom, a chance de você ficar dependente de um antidepressivo é zero. Né? Não existe dependência de antidepressivo. Então, talvez muito do preconceito que as pessoas tenham, isso dissolve então na primeira consulta. Tanto que a maioria dos encaminhamentos que a gente tem é paciente indicando paciente. Né? Talvez um pouco diferente da ortopedia. Eu quebrei o pé, então eu vou lá buscar o atendimento, né, aqui perto de casa. Então, acho que é importante a gente ter esse papel aí também. Porque as pessoas ainda acham que o medicamento da depressão é aquele tarja preta, que ela vai ficar dependente e vai ter que usar pela vida toda. Ainda tem essa ideia, né? Essa ideia é o que prevalece. E não, você vai usar temporariamente. Né? O exemplo ali é o Fabiano. Exato. Eu fiz o uso de medicamento e depois fiz a parte fiz o tratamento, né, com orientação. Em alguns, no meu caso, como foi? Identificado o problema e a gente iniciou o tratamento, se não me engano, acho que é sempre, me corrijam por favor se eu estiver errado, mas em 15 dias ele começa a fazer o início do efeito. Em 2 meses eu percebi uma mudança bem significativa da maneira com que eu estava. Em 6 meses eu senti que o Fabiano voltou, né? Então o Fabiano já estava de volta. E depois disso foi um período que se chama do desmame, né, para fazer o tratamento. E aí a gente fechou 1 ano de tratamento total para fazer a interrupção total do medicamento. É importante essa parte aí da medicação, porque assim, quando a gente até inicia, antes até de eu falar disso, eu acho importante, assim, sempre eu comparo com outras áreas da medicina que fica um pouco mais claro para as pessoas. Eu quebrei o pé, a pessoa vai no ortopedista, ela não vai no cardiologista, né? Então, se eu tiver um quadro dessa parte, é importante a pessoa procurar um profissional que tenha conhecimento dessa área. Porque os medicamentos, apesar de terem algumas similaridades, eles são completamente diferentes uns dos outros, né? Os antidepressivos, eles não são iguais no seu funcionamento. Então, hoje a gente tenta categorizar os sintomas que a pessoa tenha e a gente tenta entrar com medicamentos que peguem talvez aquele neurotransmissor que mais vai beneficiar a pessoa. E aí esse ponto delicado, por que eu acho que a gente tem que estar orientando sempre o paciente? Como o Fabiano falou, não é que nos 15 primeiros dias para começar a fazer efeito, até antes disso, nos 15 primeiros dias você tem os efeitos colaterais, né? E se você não explica isso, o paciente ele nunca mais volta, ele vai abandonar o teu tratamento, né? A partir do 15º primeiro dia, geralmente a gente começa a ter os efeitos positivos, e aí em torno de um mês e meio, a gente já tem um efeito com uma certa dosagem. Doutor Alexandre, mais uma pausa, repórter CBN. CBN Debate. CBN Debate. Hoje, com Gabriela Brandalize.
O CBN Debate está de volta, agora são 11 horas e 5 minutos e hoje nós estamos falando de depressão. E esse debate não vai ser a mesma coisa se você, ouvinte, não participar com a gente. Mande e-mail, telefone, o e-mail é o cbn@cbncuritiba.com.br, o telefone é o 3218-5800. Você também pode mandar a sua mensagem pelo facebook.com/CBN Curitiba. Participe, conte a sua história, faça sua pergunta, tire a sua dúvida. No estúdio aqui com a gente está Zaide Sá, que é psicóloga, professora universitária, doutora em educação e consultora de empresas. Também está o psiquiatra Alexandre Leal Laux, da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, o Fabiano, engenheiro eletrônico, que conviveu com a depressão em 2011, lutou contra essa doença, e também a doutora Maria Vitória Ceras, que é geriatra e especialista em qualidade de vida. No primeiro e no segundo bloco, a gente falou um pouco sobre o que é a depressão, sobre a dificuldade do diagnóstico, também sobre o preconceito que as pessoas têm com essa doença. E agora nós vamos falar um pouco sobre como tratar a depressão e conviver com ela. O doutor Alexandre estava falando um pouquinho antes do repórter CBN a respeito do tratamento, né, doutor Alexandre? Isso. Então, antes de eu continuar essa parte do tratamento, eu queria passar assim, qual que é o objetivo do tratamento, né? Hoje, 50% das pessoas acometidas de depressão, talvez elas apresentem uma melhora espontânea da depressão em torno de 1 ano e meio. Né? Só que é incabível a gente esperar 1 ano e meio para ver se a pessoa vai fazer parte daquele 50% que vai melhorar e deixar a pessoa sofrendo 1 ano e meio. Imagine 1 ano e meio em depressão, o impacto negativo que isso pode gerar na vida da pessoa. Né? Talvez quem tenha passado por um quadro desse possa falar até melhor do que eu. Então, quando a gente vai falar, na psiquiatria, eu vou falar um pouquinho na parte farmacológica, o objetivo, na verdade, é encurtar esse tempo, é fazer com que a pessoa saia desse quadro um pouco mais rápido. Então, eu estava falando da parte da medicação. Os 15 primeiros dias, efeitos adversos, né? Então, o que é importante a gente explicar, porque senão a pessoa abandona o tratamento. A partir daí vem uma melhora gradual. E aí, do prazo de 1 mês a 2 meses, eu consigo o efeito praticamente total que aquela dosagem do medicamento vai dar, né, no quadro, e se eu vou precisar fazer ajustes ou não. Uma coisa importante é que, assim, hoje a gente tem evidências muito claras que o efeito de a gente fazer um tratamento farmacológico, ele é um, o efeito de fazer o tratamento psicoterápico, ele é um, né? Agora, a associação dos dois, a eficácia é melhor. Então, na verdade, sempre se indica os dois tratamentos simultaneamente aí. Grande parte dos quadros, principalmente os quadros depressivos aí, os primeiros episódios, o objetivo é que o tratamento ele seja realmente temporário. A pessoa não vai, né? A medicação por si ela não causa dependência, os antidepressivos, mas o objetivo é que o tratamento ele tenha um começo, um meio e um fim, né? Ele termina, desde que bem tratado. Claro que a gente estava até conversando aqui no intervalo, existem patologias, assim como em todas as outras áreas, que algumas vezes a pessoa tem que usar cronicamente medicamentos, né? Então, pessoas que têm vários episódios depressivos e que têm recorrência desses episódios, talvez ela seja uma grande candidata a fazer uso da medicação aí de forma contínua. Mas não porque ela desenvolveu uma dependência química do medicamento, mas uma dependência terapêutica, assim como o hipertenso, né? Ele tem uma pressão alta e ele vai usar um medicamento para controlar a hipertensão dele. Assim como o diabético, ele vai usar uma medicação para controlar o nível glicêmico dele. Então a psiquiatria, ela, apesar de um pouco receosa pelas pessoas, um pouco obscura, ela funciona assim como qualquer outra área aí da medicina também. Como é que foi o tratamento para você, Fabiano? Você sentiu vontade de abandonar em algum momento? Achou que aquilo não daria resultado? Como é que foi? Não, nessa questão não. Eu tive, a partir do momento que eu percebi que precisava de ajuda e fui para a primeira consulta, até como o doutor Alexandre comentou, na primeira consulta ela é sempre esclarecedora, e eu até comento que acho que o preconceito acontece antes da primeira consulta. Você vencer a barreira para ir na primeira consulta é o grande problema. A hora que você vai na primeira consulta, acho que metade do teu preconceito já caiu. Uhum. Então, ali eu não sabia que era necessário, né? Houve toda uma explicação, né? O médico que me acompanhou, né? Era um médico que eu confiei, né? Confio, e não tive essa questão. Mas como o doutor também bem colocou, e aí eu senti isso, né? Durante esse período, durante a doença, durante o vale da depressão, é uma coisa que dói. Né? É uma coisa que realmente você sente dor, né? Dor de alma, é uma coisa que você incomoda. Então é a angústia, o descolorido,
é algo que você precisa resolver porque não é você, né, ali. Então é como se você estivesse comendo uma comida e aquilo não tivesse sabor. É como se você não, né, tivesse sentido o cheiro do perfume e não conseguisse sentir a fragrância. Né? Então, é como você realmente não percebesse o prazer das coisas. Então, isso é muito triste, no sentido não de uma tristeza, né, profunda por alguma coisa que aconteceu, né? Porque seu time de futebol perdeu. Né? Eu brinco porque eu até não torço para nenhum time. Mas, enfim, às vezes alguns ficam muito tristes por isso. Não é esse tipo de questão. Mas é algo que você realmente não encontra o prazer, não encontra o significado, né, daquele momento da vida, não encontra o significado das coisas, e ao mesmo tempo vem essa sensação de frustração, porque você vê que tudo está bem, né, que o teu trabalho está bem, que a tua família está bem, que não família como esposa, filhos, né, pai, a mãe, teus pais, teus familiares próximos, está tudo bem, mas você sente uma frustração muito grande. E no meu caso, aí eu tentava vir essa superação, eu precisava superar aquilo, né? E foi onde eu me apoiei naquele momento na questão do esporte, que eu precisava superar e tentar fazer coisas, até como se fosse um autoflagelo, né? Então pegava como quase pegando um chicotinho, batendo nas costas, e aí que eu comecei a correr e tentar. Eu lembro que naquele momento da superação, né? Então da corrida e tal, eu precisava vencer mais aquele quilômetro, mais aquele minuto. Então era uma dor física e era aquela coisa que eu precisava fazer o Fabiano sofrer, porque o Fabiano precisava realmente, né? Ele não podia, né? Era quase um sentimento da superação, que pudesse trazer algum tipo de prazer, mas um prazer dolorido, né? Algo quase sadomasoquista. Enfim, que depois, né, tudo isso não fez mais sentido, né? Então, eu acredito, claro, no esporte, acredito na superação, mas uma superação diferente. Tanto que isso não fazia nem tanto parte do Fabiano, né? Que o Fabiano deixou de correr. Né? Fabiano ganhou mais alguns quilos e Fabiano trocou a superação por uma moto, né? Que fica bem mais legal ver o vento batendo na cara de moto do que correndo, né? Então, porque realmente dói, né? Incomoda, e se você não trata, você arruína a sua vida, arruína seus relacionamentos, e é uma questão que, assim, uma coisa o que me fez buscar ajuda, uma frase que eu ouvi uma vez, que ninguém é infeliz sozinho, né? Então, por mais que você queira, não, estou assim e vou ficar assim, mas sempre você vai estar fazendo outras pessoas infelizes também. Então, né, sempre vai ter pessoas perto de você que você estando infeliz, você vai estar fazendo elas infelizes também. Então, isso é uma coisa que na época me chamou, assim, me fez refletir, e eu sabia que precisava mudar, né? Então, não adianta ficar nesse vale, adianta ficar nessa fossa, nessa doença, e que se não fizesse nada, talvez até passasse, porque em algum momento, né, seja quimicamente, neurologicamente, psicologicamente, as coisas iam realinhar novamente, né, seja pela vitamina B1, B12, depois eu vi que aquele regime que eu havia feito tinha mudado níveis de vitamina, tinha mudado um monte de coisa, mas em algum momento as coisas iriam realinhar, mas poderia ter levado 1 ano e meio. E se isso levasse 1 ano e meio, né, eu poderia ter acabado com o meu casamento, poderia ter ficado sem amigos, eu poderia ter ficado com, né, talvez com o trabalho não, talvez eu tivesse, né, ganhando uma promoção, sei lá, mas poderia não, com certeza eu estaria muito mais infeliz. A doutora Alexandre pediu a palavra, depois a Zaide e a doutora Maria Vitória. Quando você comentou que depois da primeira consulta o preconceito passa, pelo contrário, além dele passar, você acaba às vezes se tornando uma pessoa de referência, de confiança para a pessoa que veio consultar para você. Hoje eu tenho inúmeros pacientes que acabam ligando para você para pedir opinião aonde que eles devem ir, que profissional que eles devem ir, por outras até patologias. Então, essa desmistificação ela é muito importante aí, né? Tem um vínculo, né? A hora que isso for desmistificado, a procura ainda por tratamentos em relação a esse quadro, ela vai, se a gente acha que está sendo muito, ela vai explodir, realmente, vai ser muita pessoa procurando. Né? Zaide? Na verdade, estamos abordando vários aspectos, porque é muito amplo esse quadro, né? E teria muito mais ainda a acrescentar.
Mas para os ouvintes, eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes, dizendo que a depressão realmente é um quadro complexo, é muito sério, compromete várias áreas da vida do ser humano, várias áreas do próprio organismo, né? Gera muito sofrimento, e então se você tem esse mal-estar, conhece alguém que tem esse mal-estar, realmente é importante orientar essa pessoa ou ir buscar um tratamento. Porque, veja que interessante, Gabi, você pode ter lidado com um produto químico no seu trabalho sem se dar conta, né? E começar a apresentar um quadro de desânimo, tristeza, alteração de sono, alteração na alimentação, irritabilidade, como a gente diz, grosseria, ficou assim, né? Agora começou com essa grosseria, do nada, né? E está tudo bem, ele não tem motivo para ser grosseiro. Não é simples assim, não é simples assim. No caso, um produto químico no ambiente de trabalho, de manuseio contínuo, pode gerar alterações tais que se manifestem na forma de depressão, que é patologia, um transtorno, e que gera, como disse o Fabiano, uma infelicidade conjunta. Então, nós não temos o direito de postergar a solução de um quadro que gera sofrimento para todos, né? Ou para os que estão por perto. Outro exemplo, existem relacionamentos que são profunda e fortemente insalubres, patológicos. Nós temos no consultório várias relações, vários casais, várias famílias, em que, por exemplo, um deles é psicopata e que age de maneira sutil ou contundente, diariamente, de modo a produzir no outro um medo contínuo. Doutora Maria Vitória pode nos alimentar dizendo o que ocorre no nosso organismo e no nosso psiquismo quando estamos submetidos a uma coação, a um assédio, a um maltrato contínuo. Está ligado à depressão. Veja, muitas vezes pode até levar ao suicídio, porque a pessoa perde totalmente o sentido da vida, né? E às vezes a pessoa diz, mas você tem tudo, ó. Nossa, olha que pessoa linda que você tem dinheiro, você está bem posicionada, bem casada, os teus filhos maravilhosos, o que só piora. Porque daí o depressivo se sente o último das criaturas. Ele é um ingrato, ele não sabe viver, ele não merece viver. Daí o flagelo do Fabiano, que talvez inconscientemente estivesse se punindo por não poder dar valor a tudo de bom que ele tinha. Mas não é simples assim. Não é simples assim, né? Outro aspecto importante ligado à depressão, as crianças também apresentam depressão. E as crianças não têm, muitas vezes, espaço para colocar os seus sentimentos, as suas vontades, ou os coloca de maneira que ineficaz. Os pais ocupados, às vezes não sensíveis, ausentes, e a criança começa a recalcar, a guardar para ela um conteúdo que nós chamamos de caótico, né? Que está desorganizado, que não integra a criança, que tira o prazer pelo brinquedo e bota o prazer pela destruição, pela violência. Essa criança, ela pode superar a infância. Ela vai chegar na adolescência em que as referências já não servem mais. E essa depressão vai eclodir de maneira de desordem, de outras patologias, de ganho de peso, né? Ou outras manifestações orgânicas.
e suicídio, que é muito frequente também na adolescência, né? E depois, logo, sem tempo de se reorganizar, o adolescente tem que tomar uma decisão importantíssima na vida dele, que é, aliás, duas decisões, uma no campo da sexualidade e outra no campo estudantil, tem que fazer a escolha da faculdade. Então, é tudo junto na adolescência, que é uma fase de muita reconstrução, muito sofrimento, com depressão muitas vezes não observada durante a infância, entende que a criança é chorona ou a criança é boazinha demais. E que amor, ela fica no cantinho, não reclama. Cuidado com a criança quietinha que não reclama ou com a criança que é, entre aspas, esperta demais, que se vira em tudo, dá nó em tudo. Cuidado, pode ser o reverso daquela quietinha cujo núcleo é um sofrimento profundo, que vai explodir quando sair do controle do pai, né? Então, a depressão tem todo esse campo, e em todas as suas manifestações, seja com início pela alteração química, seja com início pela própria genética, seja com início na não satisfatória solução da vida afetiva, seja diante de um trauma, o pós-traumático, numa situação de perda, não importa. Depressão é diferente de tristeza, que tristeza faz parte da vida, é um sentimento de incapacidade provisório, passageiro, de falta de carência, de saudade, enfim, de autorreprovação. Tristeza não é depressão, mas a depressão é um caso seríssimo, né, que tem que ser observado como se observa o nascimento dos dentinhos do bebê, como se observa o aumento de peso do pré-adolescente, como se observa os olhos vermelhos, e será que é droga? A vida afetiva da criança e do adolescente tem que estar na pauta principal dos pais, para que possa entrar na pauta dos médicos para tratamento. Doutora Maria Vitória? Concordo muito com a sua colocação, muito mesmo. E quero dizer aqui que o grande médico é o paciente. O paciente, ele sabe o que tem, ele apenas tem receio de dizer, porque ele não tem qualificação institucional para se colocar perante uma depressão. Enquanto as relações, eu quero lhe dizer, e justamente, doutora Zaide, que as questões das doenças estão muito afirmadas nas relações interpessoais. As relações, ou elas caminham pelo amor, que é uma doença afetiva também, é se dar demais, ou elas caminham justamente pela psicopatologia. Então, não há uma doença integralmente sã. Nós temos aí as doenças relacionais, em que nós observamos aquele que se torna uma vítima, também é um doente. Ele tem que existir como vítima, se enxerga aí. Temos casos de mulheres que são sodomizadas constantemente pelo seu namorado, pelo seu companheiro, pelo seu marido, e elas não se enxergam longe disso, porque elas não existem se não houver a surra do dia ou o palavrão do dia. São pessoas que estão tão enfermas quanto aquele que sodomiza. Agora, as relações que em si são relações comuns, que hoje fazem parte de um cotidiano cada vez menor, porque há um afastamento natural de todas as relações, da sua sanidade, em função da questão laboral, da distância geográfica e do afastamento de interesses. Observe você em qualquer restaurante quantas famílias estão conversando. Provavelmente poucas. Grande maior parte delas estão com um ou dois membros no telefone celular, estão no iPad, estão plugados nessa rede que é também dual. De alguma forma, trouxe um avanço imenso no conhecimento e trouxe um avanço na comunicação, sem dúvida alguma, excepcional, mas como é uma coisa nova para o planeta, tudo o que é novo é muito usado. Lá na frente nem é tanto. Imagine você que a adaptação da nossa própria identidade enquanto seres humanos se tornou hoje uma visão dual de um relacionamento com a nossa estrutura familiar.
Então, as doenças que antes eram embutidas aí num limite, hoje elas estão soltas, blowing there. Elas estão vivas, elas estão absolutamente e feericamente livres. Por isso, as patologias, elas são hoje assustadoras, porque elas estão banais. É como a violência. Então, quando entra um cliente no seu consultório e você tem que ser um grande detetive, um bom médico clínico, antes de tudo, tem que ter o talento para detetive. Se não der para detetive, vai ser médico. Porque aí as coisas vão fluir, que é uma maravilha. A forma como o paciente se expressa, a forma dos seus trejeitos, a forma como ele se coloca, a necessidade que ele tem de esconder coisas, tudo aquilo que você tem que ir atrás. A partir dessa questão, você vai poder dar ao paciente, sim, o diagnóstico depressivo, que não se faz, sem dúvida alguma, em um momento e nem um movimento rápido. É um movimento que você tem que ter muita atenção. A mesa que separa você de um paciente tem que ser uma mesa de vidro, porque ela pode se quebrar a qualquer momento. A qualquer momento você pode estar como paciente e trate o outro como você gostaria de ser tratado. Assim, o paciente fideliza, não com você, ele fideliza com a medicina o seu tratamento. Tem 2 vértices que eu quero comentar hoje aqui. O abandono do paciente em relação à medicação só ocorre quando ele não encontra no profissional o movimento de segurança sacerdotal que ele precisa. Ele foge da terapia, ele foge do médico. As 3 a 5 semanas de adaptação química, que são dolorosas por efeitos serotoninérgicos, elas estão embutidas na doença, vem a céu aberto essa doença maldita, eles não querem saber, vão a outro profissional. E assim eles vão arrolando esta dívida em euro, em dólar. E as coisas acabam ficando extremamente crônicas. Um dia do nada, encontram um profissional que lhes faça um vínculo, e às vezes não precisa ser pessoas que têm um mestrado, doutorado, pós-doutorado, como, graças a Deus, existem. Não, são pessoas que apenas têm o talento. Um médico, ele tem que ter o talento. E se ele tem o talento, o restante anda. Um pouco de estudo, o talento, a regularidade, o expertise da escuta, ele anda. Não é preciso ser brilhante. O que é um bom medicamento? É aquele que é bom para você. Não é o último lançamento. Não. Nós temos tricíclicos lá atrás, da época da minha formatura, quase 40 anos atrás, remédios que dão efeitos colaterais, que são terríveis. No entanto, em alguns pacientes, somente este medicamento resolve sua depressão. Então não adianta usar sapato Labotan se você tem calo, use Raider, que é melhor. Então a gente tem que andar na vida conforme o sapato que tenha, não, conforme o pé que você tenha. A gente tem que usar na medicina os artifícios muito particulares. A ciência médica e a ciência de terapia, ela é maravilhosa porque ela não é conjunta. Ela é individual. Ela é particular. Não é segunda o dia do depressivos, bem 20. Terça os dias zoedéticos, sinta todo mundo. Não, é de 1 por 1. E se tiver 5 depressões num dia, provavelmente 5 movimentos diferentes serão o tratamento exigido para cada cliente. A ciência é individualizada, a ciência ela é particularizada. E a palavra paciente é uma palavra grande que você tem que nomear, pontuar, porque ele está inquieto. Quando eu vou melhorar? Eu deixo que eles se exibam na sua angústia. Quando eles acabam a fala, eu peço sempre um copo d'água e digo, olha, a palavra aqui é paciente. A palavra impaciente é lá fora. Então, sendo paciente, estaremos nessa parceria. Agora, a palavra impaciente não trará nenhum benefício, porque eu não sou deusa. Eu sou uma criatura, que a qualquer momento posso enfermar também. Então, vou lhe ajudar, conforme a medicina do século XXI me ajuda. Ele, sabendo disso, se torna o Hakim que ele tem dentro dele, se torna como Hipócrates, o pai da medicina, colocou, se torna o grande médico, que muitas vezes obedece ao colega que o está tratando. Repórter CBN. CBN Debate. CBN Debate.
Hoje, com Gabriela Brandalize. Voltamos com o CBN Debate, que hoje está falando sobre depressão. Está comigo aqui no estúdio a Zaide Sá, psicóloga, também o Alexandre Leal Laux, que é psiquiatra, o Fabiano, engenheiro eletrônico, que passou por depressão no ano de 2011, lutou contra essa doença, e também a doutora Maria Vitória Ceras, que é geriatra e especialista em qualidade de vida. Muitos ouvintes estão participando aqui com a gente no CBN Debate. Vou começar pela participação da Marlene Miguel. Ela conta que já passou por tudo isso que o Fabiano contou aqui no debate, inclusive ela tentou o suicídio. Teve depressão 3 vezes, a primeira foi há 15 anos atrás, sempre tomou remédio, quando parava de tomar a depressão voltava, e as pessoas passaram a achar que ela era louca, e por isso ela deixou o trabalho. Ela parabeniza os entrevistados por falarem abertamente sobre esse assunto que muita gente considera um tabu. Obrigada, Marlene, pela sua participação. A Ivone dos Santos também ligou aqui para a Rádio CBN. Ela pergunta o seguinte: se o medo faz parte da depressão. Quando ela está sozinha em casa, ela acende todas as luzes, mesmo se for de dia com o sol. Enquanto ninguém chegar, ela não sai de casa. Só sai de casa se estiver acompanhada do marido. Por isso ela pergunta se todo esse medo é um dos sintomas de uma depressão. Na verdade, a insegurança, o medo, ele é um dos sintomas aí do quadro depressivo, né? Quando você tem sintomas de rebaixamento do humor, geralmente a pessoa fica, além dos pensamentos negativos, ela fica muito insegura. O que só tem que tomar cuidado é que quase que invariavelmente a depressão ela não vem sozinha, né? Ela vem às vezes com outros sintomas e até outros quadros aí. Então tem que ver se ela não tem algum outro quadro ansioso, por exemplo, que possa também estar justificando esse tipo de sintoma, que daí também merece ser tratado. Em relação à primeira ouvinte, ela falou que ela fez tratamento, né, e teve efeito colateral. Sempre tomou remédio, quando parava de tomar, a depressão voltava, teve depressão 3 vezes, tentou o suicídio, e as pessoas começaram a achar que ela era louca e por isso deixou o trabalho. Então, daí também precisa, na verdade, ser avaliado para ver, porque geralmente as pessoas usam o termo depressão para, digamos, para quase todos os quadros psiquiátricos. Às vezes a gente está falando de um outro transtorno que pode não ser a depressão, né, que aí precisa ser investigado e aí ser adequado talvez um melhor tratamento aí para ela. Então, o ideal é que a Marlene continue, né, enfim, consultando o médico, né? Sim. Tá certo, Fabiano? Apenas um comentário rápido. No meu caso, eu lembro, não era uma sensação de medo, né, bastante de angústia, mas sim os pensamentos negativos, né, no sentido que era um pessimismo total. Então, por exemplo, né, ela comentou de ficar em casa sozinha, então o que poderia talvez estar acontecendo com ela é aquela sensação de que alguma coisa errada vai acontecer. Então, seja insegurança, ladrão, ou que vai cair um raio na casa dela. Então, na minha época tinha aquela questão de gripe suína, então sempre tinha uma sensação que se havia alguma coisa que pudesse dar errado, ela ia acontecer, né? Então era um pessimismo muito aflorado, né, durante o meu processo. Ok. Também a participação do Luiz Marim. Ele pergunta o seguinte: a depressão pode desenvolver psicose? Os sintomas podem ser parecidos? Doutor Alexandre. Não, são quadros diferentes, na verdade. A psicose é um grupo de sintomas e a psicose são alterações da senso-percepção e do pensamento. Já a depressão são sintomas relacionados ao humor. Porém, pessoas portadoras de depressão, aqueles quadros muito graves, ela pode desenvolver o que a gente chama de uma depressão grave com sintomas psicóticos, principalmente sintomatologia delirante e geralmente ligada ao humor. Então, delírios de ruína, de catástrofes, delírios nihilistas que a gente fala. Então, você pode ter manifestações psicóticas num quadro depressivo muito grave, sim. Zaide, a doutora Maria Vitória, querem fazer alguma observação sobre as participações dos ouvintes? Sim, quero dizer que toda a questão que veio à tona hoje é a questão que mexe justamente com aquilo que os ouvintes viveram ou vivem, em si ou no outro. Se um debate serve para que isso venha, ele é um debate que serve para que se debata também no cotidiano, nas famílias e nesses pacientes que já tiveram a questão depressiva, com uma forma de compreender que tem tratamento, que existe possibilidade, que não deve ser automedicado o paciente, não é porque alguém da família tem depressão também, que o mesmo medicamento vai servir. Não se consultam pacientes aos borbotões ou às dúzias, se consultam unicamente e uma pessoa por vez. Então, muito cuidado com remédios para dormir, muito cuidado com os tranquilizantes, porque eles cedam transitoriamente os sintomas. Mas quando a pessoa acorda, além dos efeitos colaterais desses medicamentos, ainda há o efeito da própria doença.
Então, isso duplica, em muitas ocasiões, a patologia como um todo, piorando de uma forma exuberante os quadros deprimidos que os pacientes tenham, podendo, às vezes, fazer surtos psicóticos em depressões severas, pacientes que nós temos que colocá-los em contenção, interná-los, porque eles estão automedicados, entendendo que um bom tranquilizante dará a eles um bom tratamento. Não existe um bom tratamento com bons tranquilizantes. O que existe é um antidepressivo, se a depressão é muito grave, um antipsicótico associado, no momento inicial, a um bom tranquilizante. Mas nunca a condição de um tranquilizante ser um tratamento. Zaide? Eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que a vida enfim, falar para cada um em particular. A vida é sua e você vai construir essa vida como você quer. Não importa as tentativas anteriores, se foram bem-sucedidas ou frustradas. A vida é um contínuo, você vai alcançar o que você quiser alcançar, dentro de uma condição de construção que envolve determinação, paciência, muito trabalho, como a vida de cada um de nós. Não se veja como excluído ou diferente, ou você é menos. Não, não tem como medir os seres humanos, graças a Deus. Nós estamos todos construindo a nossa vida, com momentos de sucesso, momentos de erro, de insucesso, com dor, com alegria. A sua vida é igual à minha. Então eu queria chamá-los para o ânimo, ou seja, vá buscar uma avaliação médica completa, queira o melhor para você, faça uma adesão ao tratamento, sabe? Capricha no teu tratamento, queira mais da vida, você pode. Se eu consigo, muitas vezes eu consigo, você também consegue. Desejo sorte para vocês. E gostem de vocês, se cuidem, Todo o ser humano adulto faz isso, cuida de si. Boa sorte para vocês. O Alexandre, ouvinte aqui, ele pediu para não dar o sobrenome, ele conta que há 12 anos ele começou o tratamento de síndrome do pânico e ainda não conseguiu deixar de tomar o medicamento. Como que ele pode parar de tomar o remédio e ter a vida que ele tinha antes? Quais as dicas que os entrevistados dão? Acho que essa pergunta o doutor Alexandre pode responder. Então, daí a gente sai um pouquinho da depressão e entra nos transtornos ansiosos, O transtorno do pânico, ele faz parte dos transtornos de ansiedade. Aí, às vezes, um pouco mais delicado, Os transtornos ansiosos, eles têm a grande capacidade de quererem recidivar, Então, o importante, na verdade, é fazer um tratamento adequado para bloquear esses episódios de pânico, Isso eu estou falando um pouquinho da parte da medicação. A gente tem medicações muito efetivas para fazer isso. Por quanto tempo manter o bloqueio desses episódios de pânico com medicamento? A psiquiatria não sabe dizer quanto tempo, mas ela fala até em torno de 1, 2 anos aí. Algumas vezes, suspendendo a medicação, você até não tem recidiva, desde que você tenha bloqueado os sintomas adequadamente. Porém, os transtornos ansiosos, eles têm uma grande capacidade de quererem recidivar ao longo da vida. E, às vezes, os portadores de transtorno pânico são grandes candidatos a até fazer o uso contínuo de medicamento. Tá certo. Mas aí, no caso dele, talvez, se essa for a situação dele ter que usar continuadamente, talvez usar medicamentos com menor perfil de efeito colateral, O Sérgio Caetano, ele conta o seguinte, a ex-esposa dele, 20 anos de casado, abandonou o lar por motivo de depressão. Ele se sente sem chão, não tem motivação de viver, nada mais interessa na vida para ele. O que o motivava era a mulher e os filhos. Hoje ele toma medicamento controlado e faz consultas com o psicólogo frequentemente. Pois é. Alguém quer responder o Sérgio? Doutora Maria Vitória? Na realidade é assim. Você não tem um sentido da vida numa pessoa. Já começa aí a doença do Sérgio. Você não tem um sentido na tua mulher e nos teus filhos. Você tem um sentido da vida em muitas coisas. No viver, na sua profissão, na sua família como um contexto, na sua valorização da sua fé, na sua questão social. É muito abrangente a nossa vida, Quem coloca a minha vida era minha mulher, minha vida eram os meus filhos, eles foram embora, a doença já estava lá. Muitas pessoas não têm suporte para ser tudo para o outro.
É muito difícil você colocar para um filho, ou você colocar para um marido, que você é minha vida, sem você eu não vivo. Para o teu filho, eu fiz tanto por você, te cuidei, eu não fui uma boa profissional, porque eu tinha que chegar às 5h18 te pegar na creche para 6 horas fazer o seu papá. O filho não pediu isso. A esposa não pediu para ser o vetor do erotismo, da alegria do teu marido. Isso é uma questão muito particular. Às vezes você não tem suporte para ser um filho tão maravilhoso. Não tem suporte para ser uma esposa tão amada. É melhor ser menos amado e se viver com mais elegância. Quando você é muito amado, incorre no erro de você colocar tudo no outro e o outro não quer tudo, porque é um peso muito grande sermos tudo para o outro. Verdade. Doutor Alexandre, você acha que o Sérgio Caetano, que a esposa dele, né, o abandonou, precisa procurar um médico? Então, sim, porque é muito provável que ele tenha sintomas, mas talvez mais importante do que, no caso dele especificamente, a gente falar de medicamento, eu falaria mais em terapia. Porque o que acontece? É aquilo que eu falei no comecinho da nossa entrevista aqui. É a forma como as pessoas lidam com algumas situações. Então ele justifica que ele está assim por algum evento externo que aconteceu. Né? Por ele estar assim, na verdade, pela forma como ele pensa. Que nem a doutora Maria Vitória falou, não dá para mim justificar a minha existência, a minha vida é relacionada a uma pessoa. E se ele não se der essa oportunidade de conhecer outras coisas, ele vai, na verdade, ficar revivendo só isso, ou seja, ele vai tendo, na verdade, uma retroalimentação da doença dele, porque ele está mal, ele só fica pensando que ela vai ser a solução e ele vai continuar mal. Né? Então, se ele não der oportunidade para outros eventos, para outras situações, até para outras pessoas, talvez ele vá ficar aí nessa situação por um longo tempo. Né? A Rose Maria, ela é contadora, ela conta que a história dela, ela diz que mora sozinha, precisa cuidar das próprias coisas, pagar as contas, tem que sair para resolver as coisas da vida dela. Ela não trabalha, ela só anda 25 minutos de ônibus para almoçar, mas à noite ela não sai de casa. Recusa convites para churrascos, para jantares, porque ela, enfim, não quer ter essa convivência social e hoje, de tanto recusar esses convites, ela conta que não é mais convidada para nada. Ela é contadora formada, mas ela não quer a vida enfiada em um monte de papel, é o que ela diz aqui. Quando ela tomava remédio, ela se sentia insegura porque ela não tinha muita noção de distância, batia o carro, daí parou de tomar o remédio e decidiu seguir com a vida e cuidar das próprias coisas. Mas a depressão não a deixa fazer uma coisa nem outra. Quando ela vê que está muito angustiada, ela prefere tomar remédio para dormir para conseguir se acalmar. Hoje ela conta que não sabe o que fazer, sabe que precisa do remédio, precisa de um tratamento, mas ela sente essas consequências desagradáveis do medicamento e tem essa dificuldade, não consegue cuidar da própria vida. A Rose Maria, contadora, escreveu pra gente. Quem quer responder a Rose? Eu gostaria só de fazer um comentário. Fabiano? Sobre essa questão do convívio social. Isso para mim foi uma questão muito clara e eu acredito que para ela também, né, está sendo. A primeira coisa que a gente evita é o convívio social. Então, a recusa aos convites, aos aniversários, aos churrascos, às saídas, às lanchonetes, às visitas, isso é claro, porque você não quer estar no meio das outras pessoas, você prefere ficar sozinha, você prefere estar fazendo qualquer outra coisa, não ser do que estar se divertindo no meio de outros. Isso uma situação clara, né? Eu me lembro, passei por isso e vejo também isso em outras pessoas. E mesmo durante o processo, né, durante já a melhora, eu lembro que racionalmente eu sabia que precisava fazer, né? Era uma maneira até de eu me medir se eu estava melhorando. Então eu lembro que algumas vezes eu não estava com muita vontade, mas eu sabia que aquilo era importante para mim e para os outros. Então eu falava assim, não, Fabiano, hoje você vai porque aquilo vai ser bom para você, né? Vai ser bom para sua família, vai ser bom para os seus amigos e pronto, né? E você vai, né? E mesmo que não estava cheio da vontade, não ficava aguardando aquela super vontade de ir no churrasco, de ir no encontro, por uma determinação, já que naquela época havia até a superação, né, para alguns pontos, havia também a superação, né, do convívio social, né, porque eu sabia que isso fazia parte, que aquilo, evitar aquela situação era uma questão da doença e eu precisava resolver aquela questão. E aí, por vezes, eu superei, né, e fui,
e até que chegou o ponto que eu superava menos, e depois não superei mais, e depois eu comecei a convidar os outros para ir, e depois ter as ideias para sair com todo mundo. Eu queria só falar um pouquinho, como que é o nome dela? A Rosemaria. Então, na verdade é o seguinte, o remédio para dormir, supostamente que ela faz uso... Ela usou o Rivotril, que ela disse. Que é o clonazepam, né? Ele é um remédio que ele, na verdade, não trata o quadro, ele é um paliativo, né? Então, na verdade, o uso da medicação não está tratando absolutamente nada aí. Bom, em relação às medicações, né, hoje a gente tenta usar de forma muito empírica os medicamentos, tentando pegar talvez a melhor neurotransmissão para melhorar o quadro dela, dependendo das queixas que ela tem. Mas em últimos casos, né, desde mais ou menos de junho desse ano, a gente tem a possibilidade de fazer hoje exames genéticos para dizer qual que é o melhor medicamento para prescrever para ela, né? Não é um exame barato, né, ainda porque está muito recente, mas é um exame genético que se manda para fora do país, até eles fazem uma análise e vem um relatório com quais são os medicamentos que ela vai ter menor perfil de efeito colateral e tende a responder melhor, né? E a terceira parte, né, o Fabiano falou uma coisa importante. A gente está falando da depressão, daí a gente falou sobre parte de medicação, a gente falou sobre parte, né, de questão de relacionamento, mas uma parte importante é a parte comportamental, né? Não adianta eu dar remédio para uma pessoa que não saia da cama. É necessário que a pessoa tente retomar a rotina dela, mesmo com um certo desconforto, o mais rápido possível. Então, minha tendência, quando eu estou depressivo, é ficar isolado, mas tentar se socializar, porque nesse ambiente vão acontecer coisas boas que talvez ajudem ela a melhorar. Mesma coisa, lá, como eu falei que eu comparo com as outras áreas, você quebrou a perna, você botou gesso, você tirou o gesso, você não consegue mexer direito a musculatura, você vai fazer fisioterapia. Isso machuca um pouco, dói, mas isso é importante para a melhora do quadro, né? Na psiquiatria é a mesma coisa, então é importante que a pessoa também adote medidas de comportamento para melhorar o quadro dela aí, né? Então, uma atividade física, socialização, né? Eu gostaria de complementar, coisas importantes já foram ditas, mas assim, você está realmente precisando de ajuda. Não desista. Olha, nós temos nas universidades federal, na PUC, Federal do Paraná, na PUC, Tuiuti, Evangélica e outras instituições de ensino superior que têm o curso de psicologia, eles mantêm uma clínica para atendimento à comunidade. Se você até hoje não fez uma boa avaliação com vistas a fazer um processo terapêutico associado à medicação, que parece que você necessita, procure nessas instituições, ok? Sem constrangimento, não desista, não fique sozinha. Porque quando se está assim, tão fragilizada como parece que você está, a gente precisa de uma mão, sabe? Uma mão amiga para tirar a gente do fundo do poço. E ali nessas instituições, nas clínicas, você vai ter essa mão. E procure o seu médico, né? Procure um médico em que você se sinta mais apoiada, mais segura. Aqui fica o nosso apelo, não desista. A Deise também escreveu para a gente para contar o seguinte: minha mãe foi por anos diagnosticada com depressão e tomou remédios para isso, mas na verdade ela tinha problema nos rins e os remédios antidepressivos só pioraram a situação dos rins e ela começou a fazer a diálise muito tarde. Acabou falecendo 2 anos depois. Como que puderam diagnosticar a minha mãe tão erroneamente? Depois disso, fiquei mais ligada à família e quase nunca procuro os amigos. Considero-me feliz com a minha opção de vida. Mudei de Curitiba para Campo Largo, moro no meio do mato, mas a 15 minutos de carro do centro. Moro sozinha com os meus 13 cachorros que retirei da rua e dou aulas de francês e como arquiteta desenvolvo alguns trabalhos quando eles aparecem. Essas atividades me preenchem o tempo. Não troco a qualidade de vida que possuo hoje com a que eu tinha antes em Curitiba. Não me considero de maneira alguma depressiva e sim feliz. O debate de hoje está, como sempre, muito interessante. Obrigado. Obrigada a você, Deise, por ter participado. E o Luiz Fernandes fala o seguinte: Curitiba oferece excelente condição de vida. Clima cinzento, sem sol, faz com que o povo seja fechado, que não conversa, se isola. Por causa desse comportamento, eu pergunto, Curitiba leva à depressão? Obrigada, Luiz Fernandes, pela sua participação. Agora são 11 horas e 57 minutos. Eu preciso finalizar o debate. Vou entrar agora nas considerações finais. Então, queria agradecer a participação do Fabiano. Obrigada, Fabiano, por você ter vindo. Suas considerações finais. Obrigado, Gabi. Eu só agradeço o convite, deixo um abraço a todos. E é isso.
Um abraço a todos os ouvintes e mais uma vez reforço aquela questão do preconceito, porque eu acho que esse é o ponto que mais pega quando a gente conversa com amigos, seja no trabalho ou fora, e ainda eu me deparo bastante ainda com essa questão. Obrigada, Fabiana. Doutora Maria Vitória Ceras, geriatra especialista em qualidade de vida. Doutora Maria Vitória, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos os amigos que aqui estiveram hoje. Aqui nos ouve, fica a ideia de procurar ajuda. É necessário que você não desista da oportunidade que a medicina e que hoje a psicologia te oferece de um tratamento. Se você não tem condições financeiras, está no ônibus nos escutando, vá aos ambulatórios gratuitos. Se você tem condições, vá ao seu médico ou ao seu psicólogo indicado por alguém. O importante é que você não tenha dúvidas. Se você tem dúvidas, você pode ter realmente a doença e você pode estar em muito pouco espaço de tempo com problemas maiores do que aqueles que elas te poderiam oferecer. Obrigada, doutora Maria Vitória. Agora a Zaide Sá, psicóloga, professora e doutora em educação. Obrigada, Zaide. Gabi, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, especialmente tão bem acompanhada por esses profissionais e esse jovem vitorioso. Parabéns a vocês. Aos ouvintes, eu gostaria de dizer, se você está assim, se sentindo depressivo ou sabe que está com depressão, ou até mesmo com uma tristeza profunda, converse com alguém. Tem alguém aí perto de você, sabe? Não precisa ter toda a qualificação que você imagina. Converse. Você vai descobrir que tem muita ajuda importante, muita gente que gosta de você e que sofre como você e que já venceu. Não desista. Ok, um abraço. Obrigada, Zaide. Agora, doutor Alexandre Laux, obrigada pela sua presença. Obrigado, queria agradecer esse espaço para a gente poder esclarecer para a população aí um pouco sobre os quadros depressivos. Você, ouvinte CBN, muito obrigada pela sua audiência e um ótimo final de semana. CBN Debate.